Oi, gente. Ficamos com o tema Pensamento e Linguagem Vygotsky. O meu grupo é composto por eu, Glória, Ana Beatriz, Ana Luísa, Érica, Kelciane e Laila. A gente teve como base o artigo Pensamento e Linguagem, Funções Psíquicas Essenciais no Desenvolvimento da Criança Pequena, que é de Bárbara Emily de Cristo Massal, Marta Silene Ferreira Barros e Sandra Aparecida Pires Franco. Agora eu vou introduzir a psicologia. A psicologia histórico-cultural, em muito, ela tem influenciado a educação brasileira, e em especial a educação infantil, com os estudos de Vygotsky e seus seguidores, sendo os mais conhecidos Luria e Leontiev, que apresentam uma nova abordagem do processo de desenvolvimento infantil, que desvela o papel da cultura e das relações sociais intrínsecas a este processo. A importância do vínculo entre a criança e a sociedade é que tudo o que é especificamente humano e distingue o humano de outras espécies origina-se de sua vida em sociedade. As interações estabelecidas entre as crianças e os adultos auxiliam em sua integração na cultura produzida e acumulada historicamente, na medida em que, por meio das interações, ela assimila as formas sociais de conduta, as maneiras de pensar, agir, viver nesse meio. E um elemento essencial para a apropriação da cultura humana é a linguagem. Dessa forma, este trabalho ele procura trazer os conceitos que evidenciem o papel da linguagem e os diversos aspectos intrínsecos a essa função e a sua influência do desenvolvimento infantil. A linguagem, eixo principal de comunicação da criança com o mundo. Conceito de linguagem. A linguagem, ela evoluiu ao longo do tempo devido a uma necessidade básica que os seres vivos possuíram através da comunicação. Ou seja, pode-se dizer que ela não é um fenômeno. E além disso, segundo diversas pesquisas, foi comprovado que todos os animais também possuem linguagens e meios de se comunicar com seus grupos por intermédio de sons ou gestos. A linguagem, ela é o fator primordial para a evolução dos seres humanos, pois é por seu intermédio que acontece o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Os pontos fundamentais da linguagem e pensamento na perspectiva vygotskiana. Bom, Vygotsky, ele propôs o estudo da relação pensamento e linguagem como um fenômeno dialético que se desenvolvia quantitativamente e qualitativamente no curso de seu desenvolvimento. Ele estabeleceu também que o pensamento e a linguagem tinham raízes genéticas diferentes, isto é, não têm a mesma origem, e afirma o progresso da fala não é paralelo ao progresso do pensamento. Concluiu, então, que as duas funções se desenvolvem ao longo de caminhos diferentes e independentes. No entanto, no processo de evolução do pensamento e da fala, se inicia uma conexão entre os que depois se modificaria e se desenvolveria. Os momentos que se distinguem no desenvolvimento da linguagem e do pensamento. No desenvolvimento da linguagem e do pensamento, distinguem-se dois momentos. São eles uma fase pré-linguística do desenvolvimento do pensamento e uma fase pré-intelectual no desenvolvimento da fala. Essas fases, elas aparecem nos primeiros anos de vida da criança. Um terceiro momento é quando o pensamento e a linguagem, eles se juntavam. E aí ficou chamada de linguagem simbólica ou pensamento verbal. Agora eu vou falar de cada fase. A fase pré-linguística do desenvolvimento do pensamento, ela se caracteriza essencialmente na independência das reações intelectuais rudimentares em relação à fala. Ou seja, a fala torna conscientemente intencional, mesmo que de forma muito rudimentar. Então, através da conclusão de Vygotsky, antes da fala já existe o pensamento associado ao uso de instrumentos e às atividades práticas.
Na fase pré-intelectual do desenvolvimento da fala, há uma linguagem predominantemente emocional para a criança, como, por exemplo, o choro, o riso, os gestos afetivos, no qual está representados seus meios instintivos de contato social e que não tem nenhuma relação com a evolução do pensamento. Geralmente, essas formas de comunicação são consideradas como comportamentos puramente emocionais. Porém, Vygotsky fala que nem todas essas manifestações assumem a função de descarga emocional, pois a função social da fala já se mostra aparente mesmo nessa fase. Ou seja, as risadas, os sons, os movimentos são meios de contato social a partir dos primeiros meses de vida da criança. O desenvolvimento da linguagem simbólica no início da vida, a criança está presa ao campo visual e à percepção visual de acordo com a forma de como o seu pensamento vai funcionar. Assim, ela estará propiciando o salto qualitativo e a criança entra no campo das representações mentais. O campo das representações mentais está relacionado às palavras, mesmo que essas palavras representem apenas o nome de objetos. A importância das fases pré-linguística e pré-intelectual no desenvolvimento infantil. Tratar destas fases no desenvolvimento infantil requer destacar alguns pressupostos da teoria histórico-cultural, sendo o trabalho considerado a atividade vital humana. Vygotsky, ele postulava que todo o desenvolvimento humano se dá por meio das atividades humanas. Vygotsky, ele postulava que todo o desenvolvimento humano se dá por meio das atividades humanas, nas quais as interações estabelecidas se relacionavam ao emprego de signos, que tem um papel importante, pois os signos inicia enquanto comunicação, mas evolui no sentido de outras formas superiores de comportamento, mediando assim as relações homem-mundo. Então, são esses os pressupostos que auxiliam na compreensão do processo de desenvolvimento da criança, na medida em que o desenvolvimento humano é concebido essencialmente a partir das relações sociais na prática humana. Outro elemento presente no desenvolvimento esse outro elemento é a fala interior, que para Vygotsky, o estudo da fala interior deveria se basear no elo da fala aberta e a fala interior. Esse elo intermediário está na fala egocêntrica. Então, Vygotsky propôs que a fala inicialmente acompanhava a criança durante a atividade prática, o que quer dizer que a fala segue a ação. E, nesse sentido, a fala como ação planejadora, de acordo com Vygotsky, é tão importante quanto a ação, pois fazem parte da mesma função psicológica dirigida para a solução de um problema. Para ele, as crianças utilizavam a percepção visual, a fala e a ação para resolver as suas atividades práticas, e dessa forma conseguiriam resultar na internalização do seu campo visual. E, por último, os estágios da interiorização da fala. Esse processo possui 4 estágios. O primeiro é o primitivo, que é o pré-linguístico do pensamento, e o pré-intelectual da fala. O segundo é a psicologia ingênua, no qual a criança começa a desenvolver sua inteligência prática a partir de experiências com seu corpo e objetos em seu ambiente. O terceiro é caracterizado pelo uso de instrumentos e signos externos para auxiliar na resolução de problemas internos. Nesse estágio é o que se encontra a fala egocêntrica. E, por último, o estágio de crescimento interior, no qual as operações externas se interiorizam e passam por profundas mudanças qualitativas. A criança, ela passa a usar a memória lógica e, na fala, esse é o último estágio, que é a fala interior. O papel da linguagem no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. A linguagem considerada como meio de recuperação do sujeito como ser histórico e social. Como assim? É porque, por exemplo, crianças pequenas de 2 anos de idade, elas, antes de adquirir a linguagem, elas se comunicam por meio de gestos, como já foi dito, por meio de riso, choro, a querer mostrar o que estava sentindo ou como o que ela estava precisando.
E com isso, ela vai conseguindo se relacionar. Só que com a chegada da linguagem, ela vai, com a interação que vai tendo com a família e com o meio ao redor, ela vai adquirindo a linguagem. E com ela vem o social e histórico. Estudos de Vygotsky são essenciais para as funções mentais superiores, sendo essas funções constituídas pelas ações mediadas. Essas funções mentais superiores seriam processos tipicamente humanos, como memória, imaginação, começar a desenvolver o pensar antes de agir e o raciocínio, entre outros processos. E a questão das ações mediadas é porque essas funções decorrem da relação que os seres humanos têm entre si e com a natureza, com o meio que eles vivem. O desenvolvimento das funções psicológicas superiores em crianças ocorre o seguinte: como foi dito anteriormente, tem mecanismos psicológicos que eles são elementares, que eles são biológicos e que agem por meio de reflexo, pode dizer assim, e é o que normalmente os animais têm, e as crianças, quando são bem pequenas, elas também têm isso, acho que todo mundo tem, e serve como agir antes de adquirir a linguagem. E com a linguagem, quando adquire essa linguagem, elas começam a saber, sim, com a integração social e a relação que ela começa a ter, tanto na família quanto na escola, que começa a adquirir instrumentos como aprender a escrever, aprender aos números, essas coisas, eles começam a adquirir o desenvolvimento intelectual e, por conseguinte, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. E a mediação, ela tem um papel fundamental para o desenvolvimento dessas funções superiores, que isso acontece por a criança, ela está numa interação entre outros adultos, tipo, a criança e os adultos, ou criança com ela mesma, tipo, ela e outras crianças, como na escola. E isso é muito importante para ela se desenvolver, por isso que tem todo o contexto cultural e social que ela está inclusa. E para finalizar de Vygotsky, o pensamento dele, a relação do mundo, não é de uma ação. Glória, repete só esse último tópico, porque minha conexão tá instável. Aí a voz travou um pouquinho. Só de mediação? Isso. Tá. Mediação, ela vem com um papel fundamental para desenvolver as funções mentais superiores na criança. Isso ocorre por meio da criança internalizar as formas sociais do pensamento. Isso se dá pela interação social que ela tem com outras crianças ou com adultos, que isso ocorre normalmente na família, na escola, com as crianças, né, colegas, ou com o professor. E tem os instrumentos que fazem aprender a linguagem, a escrita, sistema numérico, e está ligado muito ao meio cultural e social. E, para finalizar, tem um pensamento de Vygotsky, que ele fala que a relação do ser humano com o mundo não é de forma direta, mas sim por meio de uma mediação. Pensamento e palavra, definição e conceito. Bom, de acordo com Lígia Martins, para se compreender o processo entre a linguagem e o pensamento na perspectiva vygotskiana, é necessário entender alguns conceitos.
A autora ela vai definir a palavra como uma unidade mínima da linguagem e é caracterizada como uma matriz complexa de diferentes pistas e conexões acústicas, morfológicas, léxicas e semânticas, e é uma parte essencial da fala, pois ela é um meio de comunicação vocal e também oral, em que a gente utiliza a linguagem. E também a gente utiliza a linguagem como uma função objetiva de comunicação, transmissão e informações. Ela também define que a língua é um sistema específico de comunicação por meio da linguagem que se estrutura por meio de vocabulário, gramática e sistema fonológico específicos. E também, segundo o autor Petrovsky, a linguagem ela é caracterizada como um sistema de signos que opera como um meio de comunicação e intercâmbio entre os homens e também como um instrumento da atividade intelectual. As principais críticas de Vygotsky se referenciam às escolas psicológicas. Por quê? Porque as mesmas elas tinham tendências anti-históricas ao estudarem o pensamento e a linguagem, ou seja, elas não faziam referência à história do desenvolvimento para as mesmas. Mas para Vygotsky, o pensamento e a linguagem elas não passavam de uma ligação primária, porém, na medida em que ambos se evoluíam, criavam-se uma conexão que vai se modificando e se desenvolvendo durante o progresso. No entanto, essa conexão ela não se dá de forma mecânica, sendo uma falha afirmar que o pensamento e a linguagem e a palavra são elementos isolados que constituem o pensamento verbal. Com isso, o estudo do pensamento verbal não deve ser aplicado como um elemento independente nas unidades. E essa unidade do pensamento verbal, ela se encontra no significado das palavras. E para Vygotsky, o significado das palavras evoluem, observando que nessa evolução da linguagem, a estrutura do significado também muda. Ou seja, afirma que o significado das palavras se modifica de acordo com o desenvolvimento da criança e também com várias formas de funcionamento do pensamento. Esse significado das palavras se torna um papel ativo no processo de pensamento, pois cada estágio do desenvolvimento do significado das palavras há uma relação privada entre o pensamento e a fala. O pensamento, ele determina as relações entre as coisas e cada pensamento é um movimento de evolução e amadurecimento do ser. O pensamento também, ele varia por várias mutações até se transformar em uma fala, ou seja, não é possível traduzir todo o pensamento em uma palavra. O plano fonético e o semântico, para Vygotsky, ele considera que a fala é uma unidade complexa, que possui dois planos. No caso, o plano fonético e o plano semântico. Apesar de ambos apresentarem uma unidade, eles têm leis diferenciadas de movimentos opostos. Em um vai gerar para o particular e o outro do particular para o geral. No modo fonético, quando a criança observa a fala exterior, ela se apropria de uma palavra e depois progride para uma fala mais complexa. Já no modo semântico, ela parte de um todo amorfo e indistinto, para depois, no curso do progresso, começar a distinguir as unidades semânticas separadamente, ou seja, o significado das palavras ir dividindo-se o pensamento, divide-se o pensamento. Com isso, ao decorrer do desenvolvimento, a criança lentamente começa a diferenciar os aspectos fonéticos e semânticos e compreender que essas diferenças vai esclarecendo o próprio pensamento verbal. Pensamento, palavra e fala interior. A compreensão entre pensamento, palavra e fala interior. Bom, é necessário um esclarecimento
da natureza psicológica da fala interior, para que só assim a gente consiga compreender melhor essa relação entre o pensamento e a palavra. Então, para a gente ter essa compreensão melhor entre essa relação, eu vou falar um pouco sobre o que Vygotsky comentava sobre a fala egocêntrica, né? Que é o que também está ligada à fala interior. Para Vygotsky, a fala interior é responsável por compreender, né? Por ter essa apropriação da fala e o desenvolvimento do pensamento. Essa fala interior, ela surgiria entre os 3 anos de idade da criança até os 7 anos, mais ou menos. E nessa fala, teriam algumas mudanças que acontecem em sua estrutura, no seu funcionamento. Inicialmente, essa fala seria mais social, né? E logo, com o desenvolvimento da criança, ela se tornaria mais completa. Porém, quase que sem muitas palavras. Então, algo mais completo, só que não desse para entender tão bem, por ainda ser uma criança pequena. E Vygotsky defende essa fala como algo autônoma. Em relação ao processamento entre o pensamento e a fala, seria a mediação entre os significados e logo por palavras. O nascimento do processo de pensamento mesmo por meio das palavras, algo não tão completo, né? Não formado e não constante. Seria uma movimentação, seria algo ainda em desenvolvimento e em constante modificação. A linguagem, como a gente já explicou bastante, seria um signo realmente mediador, que possui muita responsabilidade em relação a essa fala interior explicada por Vygotsky. Ela seria o que media realmente, né, o que liga o processo de pensamento e fala, tornando assim possível a comunicação. E as relações sociais, como a gente sabe, seria uma constituição dos sujeitos enquanto seres humanos. Então, é o que liga, é o que faz surgir essa comunicação entre os seres humanos. Ela é o que rege a sociedade com as nossas relações de produção, né? Que Vygotsky também tanto explica. Em relação à relação mediada, né? Ele explica que são aquelas que estão mais voltadas para os signos, que se convertem principalmente para um meio de comunicação. Considerações finais. Bom, o Vygotsky tem uma citação nesse artigo que fala o seguinte: o desenvolvimento da linguagem e do pensamento se dá em um movimento dialético e complexo, com encontros e desencontros, que afinal convergem, convergência essa que possibilita ao ser humano biológico se tornar um ser social. Tem uma frase de Vygotsky que ele diz que o homem não nasce homem, ele se humaniza, ou seja, que a partir do contato com a cultura, do contato com os outros seres, é que ele vai se tornar de fato humano, que ele vai ter essa interação e por meio dessa interação, dessa cultura, ele vai desenvolver a linguagem e o pensamento. Uma coisa que ele frisa muito é a questão da mediação, que tem que haver uma mediação entre o mundo externo com a linguagem e o pensamento. E
quem faz esse papel de mediador é o educador. Ou seja, ele frisa muito a importância do educador. E ele diz ainda que o educador ele faz uma reflexão melhor, ele passa um aprendizado melhor quando ele coloca para as crianças situações em que elas possam se colocar nelas para elas irem aprendendo. E outra, para que eles trabalhem, eles mediem algumas coisas, algumas funções em que elas ainda não estão inseridas, algumas funções que elas ainda não aprenderam, do que focar naquilo que elas já sabem. Porque focando no que elas já sabem, elas não se desenvolvem mais. E uma coisa bem importante é que para ele, o pensamento e a linguagem é a base para todas as funções superiores, ou seja, tudo vem do pensamento e da linguagem. Tem uma frase de Descartes, que é penso, logo existo, que fizeram uma modificação justamente para falar do pensamento da linguagem, que ela ficou assim: penso, falo, logo existo. Ou seja, que isso é uma continuidade. Primeiro vem a questão de organizar os pensamentos, para depois externar isso, pôr para fora os pensamentos. Ou seja, isso, quando é tratado de forma certa, com o mediador e de uma forma certa, o desenvolvimento da criança se torna muito mais avançado e melhor.